Irmãos, amigos, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido um domingo abençoado, um domingo feliz, domingo de Páscoa, não é? Antes de começarmos a nossa breve meditação, vamos ter um momento de oração em nome de Jesus. Obrigado, querido Deus, por mais um domingo. Obrigado por mais essa oportunidade que pela Tua infinita misericórdia o Senhor nos concede de estarmos juntos, meditando, lendo a Tua Palavra e compartilhando aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado pela salvação propiciada através da pessoa de Jesus Cristo, quando Ele derramou o sangue na cruz por nós. Muito obrigado, Deus, por ter nos achado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço e peço que o Senhor possa nos abençoar na meditação e interpretação exata da Tua Santa Palavra, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Pois bem, hoje com certeza você já participou aí, né, com seus familiares, com seus amigos da Páscoa. De repente você presenteou alguns com chocolates, né? E alguém pode até achar estranho tudo isso. Na verdade, eu tenho 2 filhos já adultos, né? Um com 26, outro com 30. Mas eu sempre procurei educá-los e ensiná-los nos princípios de Deus, né? Mas também não os deixando numa redoma, né? Numa bolha, no tipo, isso não pode, isso é assim, isso é pecado. É claro que eu ensinava os princípios, ensinava sim todos os princípios, os valores, mas eu não podia deixá-los crescer de uma forma como se fossem ETs na Terra, né? Então nós participamos sim no Natal, explicava para eles que Papai Noel, na verdade era eu, né? E assim como na Páscoa também nós sempre explicamos isso na igreja, continuamos fazendo isso até hoje, explicando que a Páscoa não é o ovo de Páscoa, não tem a ver com coelhinho, né? Mas nós não deixamos de dar um chocolate para as crianças, até para não criar lá na personalidade dela uma fraqueza ou um sentido meio de inferioridade. O importante, eu penso né, isso por experiência como pai, e tanto eu como minha esposa, de ensinar os filhos no caminho que devem andar pela palavra de Deus, lógico, mas trazer para eles todos esses conceitos e não deixá-los apartados, né, no sentido de que eles possam se sentir inferiorizados. E eles cresceram e tem todo esse conceito estabelecido na cabeça, e por incrível que pareça, até hoje ganham chocolate. Eu também ganho, a gente acaba lá compartilhando, mas o mais importante nesta data de hoje, né, nessa lembrança da ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Antes da gente entrar exatamente nesse assunto, você de repente pode se perguntar na questão da Páscoa. A Páscoa, ela tem o sentido lá no Velho Testamento, que tem um texto lá de Êxodo, capítulo 12, o verso 1 fala: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Depois ele pula lá para o versículo 7 e fala: tomarão do sangue e o porão em ambas as portas, na ombreira na verga da porta, nas casas em que eu comerem. Naqueles dias, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. No versículo 11 fala: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E no versículo 13 ele fala, no versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, como eu feri a terra do Egito. Veja, rapidamente, primeiro você tem que entender, e isso é uma forma bem rápida, que a primeira colocação de Páscoa vem do Velho Testamento, é a Páscoa do judeu, chamada Páscoa do Senhor, que ele fala aqui no verso 11, é a Páscoa do Senhor. E tem a ver, a Páscoa, ela tem um sentido de passagem, ela tem um sentido associado com o verbo que significa saltar ou passar por cima, passar ao largo, né? São sentidos que vêm lá do hebraico. Mas ela é essa passagem do povo judeu que saiu da escravidão para a liberdade. Faz parte das pragas
que Deus determinou sobre o povo do Egito. A última manifestação de Deus naquele momento ali foi que ele ia passar naquela região, e as casas onde não estivesse a marca do sangue nas ombreiras das portas, o primogênito daquela família seria tirado a vida, né? E o que é interessante é que Deus ele colocou essa questão do versículo 7, né? Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Um sinal de proteção de Deus. Proteção de Deus. E no versículo 14 ele ratifica essa promessa: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue eu passo, mas se não tiver marcado, o primogênito será tomado. Eu acho muito legal essa narrativa, porque coloca essa questão da proteção e da confirmação da promessa de Deus. No versículo 29 e 30 nós vemos então a confirmação. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se de Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Olha que situação terrível. Mas ele avisou: nas casas onde tivesse o sangue na porta, né, ele passaria. Agora, aquela casa que não estivesse, o primogênito seria tomado. E assim aconteceu. E essa foi então a instituição da Páscoa do povo judeu. A passagem, a saída deles ali da escravidão, digamos uma passagem dada, como já disse, da escravidão para a liberdade. E o que eu acho legal nessas narrativas, eu gosto muito de ficar pegando esses detalhes. Deus prometeu, Deus cumpriu. Ele falou: deixa o sangue nas casas, né? Eu vou passar. Esse sangue era o sinal de proteção. Era o sinal de proteção. E esse sangue teria sido de um cordeiro ou de um cabrito sem mácula nenhuma. Aqui na narrativa do capítulo 12, nós vemos lá, aqui, falar a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si, veja só, um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 5 falou: o cordeiro será sem mácula. Isso é muito importante, sem mácula, sem defeito nenhum, né? E nós vemos então Deus cumprindo a sua promessa e passando ali, matando, tirando a vida dos primogênitos, né? Juízo de Deus. As pessoas às vezes, até eu já ouvi muito isso: mas uma carnificina. Juízo de Deus. Veja só, juízo de Deus. Eram pessoas que escravizavam, que matavam, que perseguiam. E o juízo de Deus veio, né? E o que eu acho legal também é que no versículo 31 do capítulo 12 ele fala assim: então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. E aqui eu faço uma breve reflexão, talvez até saindo do contexto do significado da Páscoa, que eu creio que vocês já ouviram muito isso durante o dia, né? A Páscoa do judeu, e depois você vê a Páscoa que tem a ver com a ressurreição de Cristo para nós cristãos. Mas veja só, é importante você saber a Páscoa do Senhor, que foi instituída lá atrás. Foi a saída, foi a passagem do povo judeu, né, da escravidão para a liberdade. Para a liberdade. Agora, uma coisa que é interessante é que quando Faraó percebeu que a promessa tinha se cumprido, ele liberou o povo, mas por um breve momento, que vocês conhecem a história. Passado algum tempo, ele saiu no encalço do povo judeu, né? E foi aquele momento onde eles olhavam para trás e viam o povo do Egito, né? E olhavam para frente e viam o mar vermelho, e Deus poderosamente abriu o mar e eles passaram. E eu fiquei pensando, quando eu estava aqui escrevendo esses detalhes aqui, escrevendo alguma coisa para nós meditarmos, nesse momento que nós estamos passando na sociedade. Aí você fala assim, né, realmente sai um pouco do contexto, talvez, mas eu não pude deixar de anotar pelo seguinte: esse faraó, quando ele decidiu liberar o povo, ele não fez por bondade, ele não fez por amor, ele não fez por compaixão. Ele se viu apertado ali contra a parede, ele falou: nossa, não tem como segurar. Não é? Ele percebeu o poder de Deus e ele liberou o povo. Só que depois ele voltou atrás. E eu estava pensando, sabe, meus amigos, meus irmãos, nessa questão da sociedade nos dias atuais. Eu sei que eu já falei isso em outras oportunidades aqui, mas eu volto a repetir: quantas pessoas
estão lendo a palavra de Deus, estão mandando versículos, estão mandando mensagens uns para os outros, que é muito bom, eu volto a repetir também, é muito bom. Mas eu também lamento que muitas pessoas, terminando todo esse período, nós sabemos que uma hora ele vai terminar, Deus é que sabe, ele vai terminar, muitas pessoas vão continuar com a sua vida, e que às vezes eu me atrevo até a dizer vidinha. Deus, segundo plano, terceiro plano, quando tiver em algum plano, não é? De repente a pessoa fala assim, terminando tudo isso, eu vou fazer um churrasco, vou fazer isso. Cara, o churrasco é muito bom. Terminando tudo isso, eu vou assistir meus campeonatos. Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir campeonatos em inglês, por exemplo, eu gosto muito de assistir. Não é? Mas às vezes as pessoas estão mais preocupadas nessa normalidade que vai voltar, no sentido do que vai comprar, do que vai vender, do que vai vestir, do que vai comer, do que vai assistir, da festa em que vai ir, do que vai poder frequentar novamente, mas o trabalho do Senhor novamente vai ser deixado em segundo plano. E como eu clamo a Deus que os corações sejam tocados, para que não aconteça como o faraó, tomou uma decisão momentânea, ele se viu ali apertado, coração endurecido também, mas ele teve que liberar o povo, mas depois já voltou atrás e correu atrás do povo, não fosse a intervenção de Deus, né? Eles tinham atrás o povo do Egito e na frente o mar vermelho, Deus abriu poderosamente o mar e eles passaram. Mas na verdade essa comparação eu queria fazer uma breve reflexão para que nós possamos fazer isso na nossa vida também. Como eu sempre digo, isso eu falo muito na igreja, irmãos, é muito legal você fazer uma festa, muito legal você fazer um churrasco, muito legal você reunir sua família, claro que é, mas e Deus? De repente você está aflito, na hora que tudo isso mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou voltar, vou procurar ler a palavra de Deus mais, vou procurar orar mais, mas aí acaba aquilo, você vê que a sua decisão era só momentânea. Eu só fiz questão de trazer esse gancho aqui, fugindo um pouco talvez da questão da Páscoa, mas me chamou muita atenção quando o faraó falou, o texto que ele diz aqui, ele fala, vai servir ao Senhor, vai ser como vocês têm falado, vai servir ao Senhor, mas depois ele voltou atrás. Não permita que isso aconteça na sua vida, quer dizer, que terminando tudo isso, você volta para a sua vida normal, que vai voltar, não permita que o seu coração, não permita que a sua mente se desvie do Senhor. Lembre-se, tudo que nós estamos passando aqui, tudo é difícil, né? Mas na hora que tudo isso acabar, lembre-se de glorificar a Deus. Sim, reúne com a sua família, abrace, sim, faça uma festa, não tem problema. Mas principalmente lembre de Deus, não deixe que isso seja momentâneo, sabe? Você tomar uma decisão de, eu quero servir a Deus por causa desse momento. Acabou isso, você volta a fazer o que fazia antes, quer dizer, longe de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Mas voltando aqui na questão da Páscoa, e aí nós vamos entrar rapidamente na Páscoa do cristão, não é? A Páscoa que nós comemoramos, hoje nós lembramos a ressurreição de Jesus Cristo. E eu sempre digo que detalhes da palavra de Deus não podem ser deixados de lado. Eu gosto de ler a palavra de Deus e ficar me perguntando o que aquilo causa em mim. Não é à toa que muitas vezes eu me sinto em depressão, ansioso, talvez nervoso, porque eu vejo o conteúdo que está na Bíblia, olho para a minha vida, contemplo a minha vida e falo, eu não sou nada. Eu tenho que aprender tanto, e às vezes você fica em contato consigo mesmo, sabe? Aquela coisa introspectiva, você começa a refletir, você fala, Senhor, tem tanta coisa que tem que ser mudada na minha vida, mas graças a Deus que Deus tem misericórdia. E eu, quando lembro da ressurreição, eu fico me perguntando qual a importância da ressurreição de Cristo para a humanidade. Você pegar a Páscoa do povo judeu, foi derramado um sangue, não foi? De um cordeiro, que era o símbolo ali para que o anjo, quando passou, não tocasse naquela casa. E com Cristo, quando João anunciou lá em João 1,29, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um cordeiro sem defeito, que era Cristo, era um homem puro, que não nasceu do pecado e não teve contato físico com o pecado, não pecou em pensamentos, jamais. E foi levado na cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia fala aqui lá em Romanos, se não me engano, 5,8, que Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá atrás ele morreu por mim e por você. Não é? E veja, quando fala do Velho Testamento de espargir o sangue nas ombreiras das portas,
né? Aqui nós vemos o sangue de Cristo sendo derramado na cruz em favor dos nossos pecados, não é? Lá em Isaías 53, no verso 7 fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo foi levado para uma crucificação, ele não reclamou, ele não rejeitou, ele sofreu, ele bradou sim pela solidão, mas mesmo na cruz ele perdoou, porque Filho de Deus, dotado do amor extremo, tendo em si aquela condição de servo do Pai Eterno naquele momento, e tendo a condição de Deus, perdoava pecados. Aconteceu assim com o ladrão, não foi? Mas veja só, o sacrifício de Jesus Cristo é infinitamente superior ao sacrifício que foi feito pelo povo judeu. Não sei se vocês sabem, mas o sacerdote, quando ele ia intervir pelo povo, passado todo esse tempo, quando foi constituído os sacerdotes, para que ele pudesse fazer uma intervenção diante de Deus com o pecador, veja como é que era, só para você entender como é que funcionava, alguns de repente não tem essa informação. A pessoa levava ali um cordeiro, ou uma pomba, ou um cabrito, as primícias do seu rebanho, daquilo que ele pudesse, e aquele animal era sacrificado e aquele sangue colocado diante de Deus. Só que antes do sacerdote adotar essa postura, ele tinha também que passar pela própria purificação, porque ele também tinha pecado, era humano como nós, como você. Agora Jesus, não. Jesus era perfeito, foi perfeito. Tanto é que lá em Hebreus, deixa eu achar aqui, Hebreus, onde está Hebreus? Está na Bíblia e nós vamos achar. Tá, Hebreus, ele fala o seguinte, Hebreus, o capítulo é o... Deixa eu achar aqui. Aqui, Hebreus, o capítulo é o 7, o versículo 26, 27, muito legal esse texto que fala assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, sabe o que eu falei? De oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, contra si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu perfeito, e é um sacrifício só. Quando Cristo foi crucificado, a Bíblia nos fala também em Hebreus, que o véu do santuário se rasgou de cima e embaixo, o caminho está aberto agora, o caminho foi aberto para que nós pudéssemos chegar diante do trono da graça do nosso Senhor Deus. E Jesus não teve que se fazer uma purificação de si mesmo, não. Ele era perfeito, aqui o texto é bem claro. Como eu disse para vocês, o sumo sacerdote tinha que primeiro se purificar, Jesus Cristo não, porque é perfeito, cordeiro sem mácula, sem defeito nenhum. E ele foi crucificado na cruz, pelos nossos pecados, derramou o sangue na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja, irmãos, ele não ficou, meus irmãos, meus amigos, o que é muito importante, nós temos sempre isso em mente, tá? Muitas vezes, eu não estou aqui abrindo o leque de discussão ou crítica a aquele costume, veja só, eu estou colocando ponto de vista segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo, meus amados, meus irmãos, Jesus Cristo não está mais na cruz, Jesus Cristo não está no túmulo, Jesus Cristo ressuscitou. A Páscoa que nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ela tem de influência na sua vida, o que ela muda nos seus conceitos, nos seus valores. Ele ressuscitou e está agora junto ao Pai, intercedendo por aqueles que o buscam. Nós vemos aqui em Marcos 9,31, ele mesmo falando da própria ressurreição. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ele fala porque ensinava a seus discípulos e disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E lá em Marcos também no capítulo 16, do 1 ao 8, tá?
Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Vocês já viram, deve ter visto algumas vezes algumas fotos, algumas imagens dessa pedra, era enorme. Eles colocavam uma pedra na frente do túmulo e para remover era difícil. Tinha que ter pessoas para remover. E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha o posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Mas vamos voltar no versículo 6. Jesus, o Nazareno, ressuscitou, não está mais aqui. Jesus não está mais ali. Jesus não está numa cruz pregado mais. Assim como também nós ensinamos e relembramos sempre isso, na época do Natal, Jesus não está mais numa manjedoura, gente. Não é um menino Jesus. Ele cresceu, ele anunciou o Evangelho, ele anunciou a salvação para as pessoas. Ele foi perseguido, humilhado, crucificado e ressuscitou. A ressurreição de Cristo significa vida para nós. Ele vos deu vida, lembra que nós falamos na semana passada? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Pode parecer um paradoxo, não é? Mas não é. A partir do momento que ele ressuscitou, ele triunfou do diabo na cruz. Eu sempre cito isso na igreja, talvez os mais antigos lembrem disso, você que está me ouvindo. Muitos anos atrás, houve aí o chamado Rock in Rio no Brasil, e uma cantora, Nina Hagen, eu não sei, dizem que ela se converteu, eu nunca tive esse contato, essa informação, eu já li algumas coisas, mas de qualquer forma, o que me chamou a atenção naquela época, é que essa cantora, ela bradou, quando fazia seu show, dizendo que Jesus Cristo tinha sido derrotado na cruz. Essa blasfêmia, essa heresia, Jesus Cristo Jesus Cristo não foi derrotado na cruz. Ele pisou na cabeça da serpente, pelo contrário, ele venceu a morte, porque ele foi crucificado em obediência ao Pai eterno e ressuscitou poderosamente. E onde ele está hoje? Está intercedendo por você, por mim, para aqueles, é claro, que buscam e fazem a vontade dele. Se você conhece a narrativa de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, porque Estevão, um homem escolhido no meio dos outros para auxiliar nos trabalhos, era um homem de Deus que falava a verdade, e eu tenho isso comigo. Às vezes as pessoas dizem que eu sou um pouco verborrágico, que eu falo um pouco de situações que não podem. Não, me desculpe, irmãos, você que está me ouvindo, eu não tenho medo. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Uma das coisas que a verdade nos liberta também é do medo. É que evidentemente que dentro de uma sociedade que tem leis, que tem princípios, você tem que saber como se posicionar, mas você tem que se posicionar, não é? Então veja só, Estevão, ele era uma pessoa assim, que se posicionou e por isso foi apedrejado, morto. Antes, porém, dele ter a sua vida ceifada de uma forma covarde, ele disse: eis que vejo o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai, Filho do homem sentado à destra de Deus Pai. É lá onde Jesus realmente está, ao lado de Deus, intercedendo por aqueles que o buscam. Por aqueles que o buscam. Não é? A ressurreição de Cristo não foi uma derrota, foi a vitória. Foi a vitória. E essa salvação, essa vitória nos alcançou, irmãos e amigos, ela nos alcançou. Eu disse no princípio para vocês que nós lembramos da Páscoa. Hoje muita gente comeu chocolate, deu chocolate. Sim, isso é apenas um passatempo. Nós temos que ensinar o verdadeiro sentido. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. E essa ressurreição de Cristo, ela fez com que os céus se abrissem para nós. E nós temos esse acesso.
né? De buscar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo somente, buscar a vontade dele somente. Aqui no meu texto também eu coloquei, lá em 1 Pedro 3, eu ia falar aqui, não precisa procurar, olha só, eu estava pensando que estava na igreja, né? 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vou voltar só no 3. Bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Uma viva esperança, irmãos. Esperança de paz, esperança de vida eterna, esperança de tranquilidade em meio a uma circunstância tão turbulenta. Aqui ele fala, eu coloquei só para encerrar, que a esperança, ela traz para nós, ela nos dá, para que você que tem esperança, você tem alegria, né? E você não se preocupa com o futuro. Mas você não tem que trabalhar? Tem. Você tem que estudar? Tem. Sim, isso é perfeito. Lógico que nós temos. Mas aquela questão de você falar o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, não. Coloque diante de Deus a sua esperança. Se for para você se tornar uma pessoa rica trabalhando, você vai se tornar. Se Deus não tiver preparado para você, isso não vai acontecer. A riqueza não está nos bens que você tem, está naquilo que está no seu coração. Tudo Deus prepara na nossa vida. Então você tem a alegria de andar sabendo que a esperança, Jesus Cristo ressuscitou, e a esperança que nós temos é mediante a ressurreição dele. Esperança de que nós teremos dias com alegria, esperança de que nós teremos de lidar das coisas com paciência. Tem um texto aqui de Romanos 5, 3 e 5, é muito interessante, que ele fala assim, olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas depois ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco. Voltando no versículo 5, no versículo 4, eu diria até no versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, guarde bem isso, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde, irmãos. As tribulações, então, só para guardar, as tribulações, elas vão nos trazer perseverança, experiência e esperança. E uma esperança que não confunde. Por quê? Porque está depositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Com a esperança que nós temos em Cristo, nós podemos também enfrentar os problemas. Lá em Isaías, eu ia falar novamente, para procurar o texto, que nós temos esse costume, para pedir para os irmãos procurar o texto. Mais uma vez eu lembrei que eu não estou na igreja, né? Mas nós vamos voltar, graças a Deus, o mais rápido possível. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja como uma coisa puxa a outra, que eu falei dos detalhes. A ressurreição de Cristo, ela é esperança, e não é uma esperança falha, é uma esperança concreta, de vida, de paz, de serenidade. Se você ler a Bíblia, se você ver as consequências da salvação na vida do ser humano, é incrível as mudanças que são proporcionadas. Tá? Mas tudo isso mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. E a ressurreição de Cristo
ela tem esse peso, porque ela abriu. Imagine vocês se Cristo tivesse morrido e permanecido morto. Qual seria a finalidade? O que ele traria para nós? Nada. Mas não, ele ressuscitou poderosamente. Poderosamente. Está intercedendo por aqueles que o buscam. Guarde bem esse versículo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como é bom você esperar no Senhor pela mudança na sociedade, pela transformação, como eu disse em outra oportunidade, de que tudo volta à sua normalidade. Mas qual a normalidade que você quer? Eu quero que o meu sonho, o meu desejo, não parafraseando Martin Luther King, mas o meu sonho é que as pessoas possam andar novamente por diante desse mundo, caminhar, amando, se preocupando, zelando pelo outro e, acima de tudo, fazendo isso sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Aí a diferença dos frutos do Espírito. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser o legalzinho da turma, não. É você ser um filho de Deus, porque aí os princípios virão do coração de Deus. Eu sei que de repente você fala, poxa, Nivaldo, mas eu quero o bem do meu próximo. Legal, Deus te abençoe por isso, mas dentro desse querer seu, busque a presença de Deus, você vai ver como ele vai ser aprimorado, melhorado, transformado. É isso que Deus quer na sua vida e na minha vida. Isso foi possível ressuscitando Cristo. A ressurreição, como eu falei, não pode parecer um paradoxo, mas na verdade a ressurreição é vida. Ela é vida. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele ressuscitou poderosamente. Não ficou lá no túmulo. E eu termino essa breve mensagem com o Salmo 39:7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Eu quero que você guarde, eu espero que você guarde essa mensagem no seu coração. Que você coloque no seu coração, que você coloque na sua mente essas mensagens. Eu sei que, de repente, eu não tenho eloquência de outros pregadores, não importo com isso. Porque eu busco a pregação na palavra. Outros também buscam, eu sei. Eu não tenho, talvez, não atinja a mesma quantidade de pessoas que outros estão atingindo. Não me importo com isso também. Eu quero que essa palavra simples fique no seu coração, porque não são palavras minhas. Não são palavras minhas. São palavras que vêm do coração de Deus, estão na Bíblia Sagrada. A Páscoa, ressurreição de Cristo. Ressurreição tem a ver com esperança, esperança de vida eterna, esperança de dias melhores. Eu sei que tudo está muito complicado hoje, né? Hoje está tudo muito complicado, está todo mundo muito meio perdido, né? Em algumas situações, mas para aquele que a esperança está no Senhor, nós vamos continuar acreditando sempre que tudo isso vai passar e que nós vamos tirar proveito e lições de tudo isso. Nesse momento eu não me arrisco a falar nada, não. Eu quero sentir dia após dia aquilo que Deus está falando para mim e para a humanidade. Mas aí vai do nosso abrir do coração e da nossa mente. Olhar para Deus e falar, o que o Senhor quer falar comigo? Ele vai falar. Mas lembre-se bem disso. Jesus está te esperando que você o busque. Por quê? Porque Ele não está numa cruz, mas Ele não está no túmulo, porque Ele ressuscitou e Ele intercede por você desde que você busque a presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos orar, encerrando a nossa breve meditação para a glória de Deus. Obrigado, querido Deus, obrigado, Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado porque nós estávamos, ó Deus, desgarrados, ó Deus, estávamos longe, mas pela Tua infinita misericórdia o Senhor nos alcançou. E hoje estamos aqui, Senhor, fazendo as nossas reuniões através da internet, através, ó Deus, dos grupos sociais, porque não podemos compartilhar desse momento, Senhor, de forma presencial, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam, Senhor, nós vamos esperar em Ti. Mais uma vez, ó Deus, obrigado por nos dar essa condição, obrigado, Senhor, porque Cristo ressuscitou, obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o entendimento correto.
e que outros possam buscar cada vez mais a Tua presença, possam buscar, Senhor, na meditação, possam buscar, Senhor, na reflexão, através da Tua santa palavra, e que o Teu Espírito, Senhor, possa realmente clarear todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas, e mostrar para as pessoas que o único caminho que conduz para uma vida de paz nessa terra e uma vida eterna é Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu disse para vocês, muitos textos estão aí na sua casa. Se você depois quiser pegar essa mensagem ali e pegar os textos para você ler com mais calma, leia o capítulo de Hebreus 8 e 9, que é muito legal, que fala sobre Jesus Cristo, essa questão do sacrifício. É muito bom você se aprimorar. Procure lá comentários sadios, tá? Tem muitas mensagens aí na internet, são muito boas, eu digo melhores que a minha, que as minhas eu não tenho nada, porque eu assisto e eu vejo que são irmãos consagrados. Leia, ouçam essas mensagens, que elas vão te trazer muito enriquecimento, muito crescimento espiritual. Leia um bom livro também, tá certo? Descanse um pouco dentro daquilo que é possível, tá? Mas não esqueça da presença de Deus. Eu não vou aqui, só vou encerrar, não vou aqui dizendo para vocês que, não, fique lendo a palavra de Deus o tempo todo, fique orando. Não, isso não é assim que funciona, tá? Leia, separe um tempo para meditação, separe um tempo para oração, mas tenha um tempo também de ajudar na sua casa, trabalhar, fazer alguma coisa, cuidar das suas obrigações, tá? Sobrou um tempinho, leia, como eu falei, leia um bom livro, ou leia novamente a Bíblia, fale com Deus, esteja se movimentando, muito cuidado com o seu lado psicológico, para você não ficar agitado nesses momentos aí, e acima de tudo, coloque tudo na presença de Deus. Ele ressuscitou, Ele ressurgiu, e Jesus Cristo ressuscitou, Ele ressurgiu, Ele está hoje esperando que você o busque. Amém? Assim nós encerramos, que Deus abençoe a todos.